O presidente Lula quer indicar para a diretoria de política monetária Gabriel Galípolo. Eu já vou te mostrar um vídeo dele falando de inflação, que é um assunto monetário, para você ver o que ele fala e o que acontece. E você tira as suas próprias conclusões. É assim que funciona. Então, inflação é excesso de poder aquisitivo, de demanda, perante uma oferta dada. A gente começou essa live dizendo que a principal economia do país teve uma queda de 32%. Sujeito que vier falar que vai ter um excesso de demanda neste cenário, eu não tenho paciência mais do que isso. É uma questão, os meus amigos têm me questionado, têm me acusado de que eu estou não querendo mais falar de economia, Mário, que eu parei de estudar economia e estou estudando outras coisas. Vou te dizer uma coisa, é uma questão de sanidade mental. Porque como é que eu converso com um sujeito que vem dizer para mim que vai ter inflação num cenário de derrocada da economia como essa? Como é que você conversa com esse sujeito? É camisa de força. É camisa de força. Só que o sujeito, ele investiu todo o patrimônio intelectual dele nessa crença. É muito difícil. Essa pessoa não tem condição de falar que Deus está morto. Ele não pode falar que Deus está morto. Ele precisa falar que se você se comportar bonitinho e fizer superávit primário e fizer as reformas microeconômicas. Ninguém está dizendo que as reformas são importantes. Tá vendo a quantidade de coisas absurdamente equivocadas foram ditas? Vejam que desde a live dele, que o Brasil teve a maior inflação do plano, desde o início do Plano Real. Estados Unidos teve a maior inflação dos últimos 40 anos. Tudo isto por conta desse desequilíbrio macroeconômico que ele nega. E sabe por que ele e o pessoal da escola de pensamento dele nega? Porque eles são negacionistas. Iguaizinhos os negacionistas da Argentina, que hoje estão com uma economia destruída, com uma inflação que passa dos 100%, e estão com uma taxa de juro que foi elevada para 97%. Só que não adianta na Argentina aumentar mais juros. Sabe por quê? Porque o Banco Central perdeu a credibilidade. Vejam só esse gráfico. Alguém que fala numa live em julho de 2020 que não ia ter inflação, e nós temos esse pico de inflação que chega até abril de 2022 a mais de 12%. E agora veja esse outro gráfico, porque esse pessoal também nega a taxa de juro como instrumento para redução da inflação. E vejam só aqui na linha azul, essa linha azul é a Selic. Vejam que depois que a Selic passou a taxa de inflação anual, nós passamos a ter um processo de desinflação no Brasil. Ou seja, o aumento da taxa de juros é um instrumento que funciona sim para baixar juros, desde que o Banco Central não tenha perdido completamente a sua respeitabilidade. E aí eu pergunto, será que este nome é um nome adequado para a diretoria de política monetária do Banco Central? Será que esse é um nome adequado para ser banqueiro central no Brasil? Uma pessoa com este tipo de conhecimento, que eu não tenho dúvida que sabe muita coisa, que pode ser muito bem sucedido numa série de áreas, inclusive dentro da economia. Agora, nisto, no Banco Central, na diretoria de política monetária, não aceite. Fale com o seu senador. Este nome não pode passar para essa função.